Você está cansado de não conseguir crédito em lugar nenhum? Parece que você está preso dentro de uma geladeira? Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai sair da geladeira do crédito. Você finalmente destravar esses limites de crédito que estão no seu banco, ou você que está movimentando há muito tempo não consegue aumento de limites, esse é o momento para você conseguir chamar a atenção daquele banco que você está há tanto tempo tentando movimentar, criar relacionamento bancário. Mas antes, na descrição desse vídeo, o primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial com os melhores cartões e contas do momento para aprovação. Você quer ser aprovado em um cartão de crédito com facilidade? Lá tem uma lista atualizada para você das melhores campanhas de captação dos bancos nesse momento. Vamos ao termo a geladeira do crédito. É um termo que eu criei de uma forma um pouco mais engraçada, mas é a realidade de muitas pessoas hoje. E esse termo ele reflete aquele momento que você está em uma trava. Então sabe aquele momento quando você não sai da trava de um limite determinado, você que chegou ali num ponto que você não consegue sair mais independente do que você faça ali naquele relacionamento bancário, ou às vezes pela sua renda você notou que, esse limite ainda não está equivalente ao que eu ganho, ao que eu gasto. E aí você tenta e nada consegue. Ou às vezes nem limite você tem, você movimenta altos valores. Eu já vi casos aqui, recebendo nos comentários, a pessoa movimenta mais de 100 mil na conta e não tem nenhum real de limite. Essas situações, elas refletem uma situação, são altas as chances desse banco que você tem conta hoje, você não consegue aumento de limite de jeito nenhum, fazendo de tudo e não consegue, provavelmente ele te jogou dentro da geladeira de crédito. E geralmente quem está nessa situação tem pouca ou nenhuma relevância para o banco. Eu peguei esse termo que ele é bem parecido da geladeira dos famosos, né? Tipo, a pessoa ela vai perdendo ali a fama, ela fica jogada de canto. Justamente aquela comida que você esquece lá no fundo da geladeira. O banco faz a mesma coisa. Quando você começa a perder a sua relevância com aquela instituição financeira, ele viu que você é o cliente que de fato não vai ser o lucro que eles tanto esperavam, ele acaba te jogando de canto, aí não oferta crédito, não aumenta limites, não oferece benefícios extras, ou se é conta que tem segmentos, ele não aumenta o seu segmento, e aí você começa a ter mais dificuldades com aquela instituição. E aí depois, quando você decide ir para outra, você vê que aquela outra instituição te recebe de portas abertas com tapete vermelho estendido, e aí você acaba não entendendo nada, porque que aquele bancão lá, ou aquela conta digital que aprova um monte de gente não aprovou você. Então pode ser esse momento do banco não ter se interessado pelo seu perfil de crédito. Mas vamos entender como que você consegue sair dessa situação, sair fora dessa geladeira e vir para fora e começar a pegar limite de verdade. Primeiro, você tem que evidenciar o interesse nessa conta bancária. Então aqui a gente vai focar com a estratégia dentro dessa conta onde você ficou em geladeira de crédito. Então você está travado nessa conta, seja Itaú, Nubank ou outra conta digital ou banco tradicional, a gente vai trabalhar essas estratégias nesse banco. Então, para você evidenciar esse interesse, existem algumas formas. Então, literalmente aqui você está gritando para o banco que o seu foco a partir de hoje é a conta deles. Aqui eu coloquei por ordem de prioridade, do mais importante para o menos importante, mas não é porque nessa lista é menos importante que não é. Tudo que está aqui é extremamente relevante. Então, primeiro, portabilidade de salário. Onde está o seu salário estão as suas raízes. Então, não dá para você querer evidenciar o seu relacionamento bancário, melhorar seu score interno dentro desse banco, se você não coloca o seu salário lá dentro. Ah, mas eu tenho um problema que eu sou autônomo, eu não tenho como fazer essa portabilidade de salário. Não tem problema. O que você vai fazer? Começa a receber os seus pagamentos dos seus serviços nessa conta. É praticamente a mesma coisa. A diferença da portabilidade é que a portabilidade, o banco ele cria uma projeção melhor da sua renda. Então é muito mais prático para o banco entender quanto você ganha. Mas se você é autônomo, não tem ali o registro, não tem problema. Você vai receber na sua conta e o banco ele consegue, pelos balanços mensais, saber quanto que você movimenta na sua conta e assim ele projeta uma renda presumida interessante. Segunda evidência é a sua chave CPF. Eu cansei de falar aqui no canal, vou continuar falando até o último momento para você entender que a chave CPF é a mais importante de todas. Toda vez que alguém pede aí a sua chave Pix para você, para fazer um depósito para você,
é comum que a gente tenha o hábito de compartilhar a chave CPF, que é da conta principal. Então, você trazendo essa chave CPF pro banco atual que você quer aumentar esse relacionamento, você mostra para ele que é a sua conta principal, ou é pelo menos a sua conta que você vai receber os principais pagamentos. Isso aqui é uma forte evidência. A chave Pix, telefone e e-mail, elas são boas, mas não é a principal, por isso que é importante colocar a CPF. Terceiro é o débito automático. Eu coloquei em terceiro lugar porque esses dois são realmente mais importantes. Mas o débito automático ele é uma grande evidência. Geralmente, a conta principal é aquela conta onde nós fazemos os pagamentos do dia a dia. Então, se você começa a colocar as suas contas de consumo no débito automático nessa conta, vai ser uma forte evidência que é a sua conta principal, que é a conta que você mais movimenta. E o banco entende, poxa, para eu manter esse cliente aqui, então é importante que eu ofereça mais crédito ou que eu ofereça produtos, benefícios melhores para esse cliente, para que ele não migre para outra instituição. Então, colocar algumas contas é interessante. Também colocar a sua fatura do cartão de crédito, se você não colocou ainda, coloque em débito automático. Isso são garantias que você vai fazer bons pagamentos, não vai atrasar a sua fatura, vai ter a garantia desses pagamentos com essa instituição e vai gerar movimentações. Então isso aqui é importante demais para o relacionamento. Pagamentos também, pagamentos do dia a dia, transferência para outras pessoas, tudo isso são evidências que essa é a sua conta principal, que é a conta que você focou nesse momento. Então, fazer o pagamento de boletos do dia a dia, fazer transferências ou pagamentos de contas via Pix para outras pessoas, outras instituições, faça tudo dessa conta. E por último, mas não menos importante, o Open Finance de outras instituições. Então, quando você começa a compartilhar informações de outras contas que você tem para esse banco, você mostra para eles que você tem interesse em dividir as informações para que eles te conheçam melhor e assim te ofertem mais crédito. Então também é uma forte evidência. Só que um detalhe aqui, tudo leva tempo. Não é porque você já fez tudo isso que no mês seguinte ou no mesmo mês o banco já vai te dar uma resposta. Para algumas pessoas, com certeza, pode ter uma resposta em um curto período. Para outros, pode levar 6 meses, 9 meses, vai depender de como que está o histórico daquela pessoa. Crédito não é igual receita de bolo, que você segue a instrução certinho, o bolo vai sair do jeito que falaram ali. Não é assim. Existem muitas variáveis e cada CPF é único, cada pessoa teve um histórico diferente. Então o banco vai avaliar individualmente e às vezes para você pode levar mais tempo ou talvez para você nem dê certo. Às vezes aquela instituição realmente não tem interesse no seu perfil de crédito, no seu perfil de histórico, ou às vezes tem outras informações ali que podem atrapalhar. Às vezes aquele banco, ele quer focar em uma região específica, ou ele quer focar numa faixa de renda específica. Então, às vezes você pode sair fora desse perfil, independente do que você faça, você vai continuar ali naquela trava, naquela geladeira que ele te colocou. Você já percebeu como cuidar da saúde ficou caro e ao mesmo tempo difícil e demorado? Por isso eu quero te apresentar uma alternativa que cabe no bolso e funciona para qualquer pessoa, a Ecor Saúde. Com ela você tem consultas médicas ilimitadas 24 horas em qualquer celular ou computador, com clínico geral e especialistas. Além disso, você conta com descontos reais e consultas presenciais, exames, cirurgias, vacinas, medicamentos a preço de custo, apoio psicológico, nutrição, assistência domiciliar e até atendimento para seu pet. É rápido, prático e acessível para qualquer necessidade, seja para você, sua família, para idosos, jovens ou até crianças. Tem um custo tão acessível que sinceramente surpreende. É aquele tipo de serviço que entrega muito mais do que você paga. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O primeiro comentário fixado é saúde de verdade por um preço que você pode pagar. Segundo, movimente do jeito certo. Quando a gente fala sobre movimentar a conta, muita gente fala aqui, eu já movimento, não funciona, tal. Às vezes a pessoa, ela não faz corretamente. As mais relevantes que os bancos levam em consideração. Transferência para terceiros. Então, você ficar transferindo de uma conta para outra da sua titularidade não serve para nada. Você tem que transferir para outras pessoas que não sejam do seu convívio, pessoas ali da sua família, coisa do tipo que o banco sabe. Então, não é uma transferência legítima. Ali é uma movimentação ali dentro da família mesmo. Então, é importante que você tenha essas transferências para outras pessoas, pagamentos, entre outras coisas, para outras instituições e outras pessoas. DDA, para quem não conhece, é o débito direto autorizado. Aqui é o famoso gerenciador de boletos. Então, todo boleto que é emitido no seu CPF vai aparecer nesta lista do DDA ou gerenciador de boletos. Cada banco usa de uma forma. Então, você ativando essa função no banco, ele vai puxar todos os boletos que estão emitidos naquele momento para o seu CPF e aí você pode fazer o pagamento
por aquele banco que você ativou o DDA. Então você pode aí fazer pagamentos mais rapidamente e também fazer esse gerenciamento. O banco gosta muito disso, que geralmente as pessoas têm o hábito de pagar os principais boletos ali do dia a dia na conta principal. Então é uma evidência e é uma movimentação válida também, porque aqui de fato é um pagamento para terceiro. Pagamentos em débito automático também vão entrar, então por isso que é muito relevante o débito automático. Então coloque contas de consumo, coloque a fatura do seu cartão, tudo isso são movimentações legítimas na sua conta que pesam muito na análise de crédito. Recebimentos via Pix e outros meios também são movimentações válidas, então você pode receber à vontade, que isso tudo é considerado movimentação. Saldo positivo na conta também são movimentações. O que seria saldo positivo? É você manter recorrências no seu saldo, ali aquele dinheirinho ali parado na conta, ou às vezes até aplicado também serve. Diariamente os bancos fazem o balanço diário, porque ele tem que enviar esses fechamentos para o Banco Central para avaliar se o banco está com saldo positivo ou não. Então você mantendo sempre a sua conta com saldo positivo é uma movimentação válida de saldo, não movimentação bancária especificamente, mas é uma movimentação na sua conta, uma análise que o banco faz diariamente que é muito positiva. Investimentos ou caixinhas é contado como movimentação bancária também. E as compras do dia a dia no crédito ou no débito. Então, se você utiliza o crédito com frequência, todas aquelas compras diárias, elas são avaliadas. O banco ele consegue analisar essa movimentação na sua conta. Também as contas em débito são bem interessantes, porque as contas em débito geralmente podem até aparecer no seu extrato. Então aí cria mais movimentações de extrato. Mas, no geral, as duas têm muita relevância. As compras de débito podem ter relevância no sentido de você que ainda não tem um limite na conta, ainda não foi aprovado um limite para você, ter a oportunidade de mostrar para o banco que mesmo assim você tem interesse em ter relacionamento bancário com eles. Terceiro, não peça crédito. O banco ele sempre vai liberar de forma automática qualquer tipo de linha de crédito, aumento de limite, empréstimo. Para que essas coisas aconteçam, você não precisa correr atrás. O banco é o mais interessado em ter lucro com você. O banco ele ganha muito dinheiro com as operações de crédito. Então ele vai ofertar para você mesmo que você não peça. Então fica tranquilo, não precisa ficar desesperado porque isso é muito ruim. Você ficar pedindo aumentos com frequência, principalmente, é você mostrar desespero ou acende um alerta para problemas financeiros, que geralmente é aquela pessoa que já está projetando gastar mais do que deveria, ou às vezes está precisando de crédito e está vendo ali taxa de juros, coisa do tipo. Então isso vai aumentar o risco do seu CPF. Então toda vez que o banco ele vê que o seu risco do CPF está baixo, ele vai aumentar o seu limite, vai liberar linhas de crédito, que é o momento seguro para ele ofertar para você. Agora, quando o seu risco crédito CPF está alto, quer dizer que você já tem muito crédito ofertado e também você tem um alto risco de inadimplência, porque provavelmente você está mais gastando do que ganha ou você tem muito mais crédito liberado do que você consegue lidar. Então o banco ele analisa por vários relatórios como que está o seu crédito no mercado, se tem muitos bancos ofertando limite, qual é a somatória total desses limites. Tudo isso pode pesar contra ou a favor de você. Por isso que é sempre importante você analisar o seu histórico no Banco Central. Eu já ensinei aqui no nosso canal, mas se você quiser saber qual é o vídeo específico, eu vou deixar o card no topo da tela, que é uma estratégia avançada para você analisar esse histórico. Quarto, para você conseguir sair dessa geladeira é você comer pelas beiradas. Vamos lá, o que quer dizer esse comer pelas beiradas? Você vai mostrar para o banco de uma forma indireta que você tem interesse nos seus produtos ou serviços. Então, você não vai diretamente ao banco mostrar isso, você vai mostrar de formas não intencionais. Então, alguns exemplos para você aqui. Você pode ir na área de limite do seu cartão, dar uma olhada nas funções, coisas do tipo, e você sai dessa opção. Você não vai clicar em aumentar limite, coisas do tipo. Você só vai lá entrar, limite do cartão, dá uma olhadinha no limite, fica ali alguns segundos naquela função e aí você sai. Por quê? Dentro do aplicativo existe um algoritmo que ele analisa a sua movimentação dentro do aplicativo, quais são as funções que você clica, onde você passa mais tempo, quantas horas ou minutos você usa por semana. Então ele avalia o seu perfil de comportamento dentro do aplicativo para ele facilitar a sua visualização ou ofertar produtos personalizados para o seu perfil de consumo, que o banco ele quer maximizar o seu lucro. Então uma forma dele fazer isso, ele é ofertar os produtos corretos e não te incomodar com coisas desnecessárias. Então eles acabam trabalhando esse tipo de inteligência artificial para analisar o seu comportamento dentro daquele aplicativo. Então você fazer isso, você pode mostrar indiretamente para esse algoritmo que você tem um interesse ali em ter um limite maior ou mexer nesse limite. Então isso pode sim, em uma próxima análise, ser um ponto interessante para
destacar você como aquele cliente que tem interesse nos produtos de limite do seu cartão, por exemplo. Então isso pode mostrar para o algoritmo que você tem mais interesse no seu limite do cartão de crédito do que no seu limite de empréstimo, ou do que um consórcio ou outro produto. Então ele pode destacar esse produto na sua oferta de produtos e assim avaliar se ele pode ou não aumentar limite para você e assim fazer com que você utilize mais dessa função. Outra forma também, muitos não sabem disso, toda vez que você entra em algum site, existem cookies, existem algoritmos naquele site que eles avaliam o seu perfil de utilização naquele site para a sugestão de anúncios. Então vou dar um exemplo aqui, você vai em um site de bicicleta. Geralmente, depois que você entra naquele site de bicicleta, você vai começar a ver propagandas de bicicleta. Ou às vezes você foi até em uma loja de fato, ali um site de uma loja, e você pesquisou um produto, depois aquele produto começa a aparecer lá na pesquisa do Google, entre outros lugares. Ali é o quê? Foi um algoritmo que ele rastreou que você está interessado em uma bicicleta ou numa panela elétrica, e aí ele sugere isso nos anúncios do Google. Da mesma forma, os bancos também têm isso. Então, vira e mexe, por exemplo, no meu caso, vou dar o meu exemplo aqui. Como eu pesquiso muito sobre cartões para trazer o conteúdo aqui para vocês, eu entro muito no site de cartão. E toda vez que eu entro no meu e-mail de promoções, eu sempre recebo ofertas de cartão de crédito, em alguns casos até cartões pré-aprovados, só de eu ter entrado naquele site. Então, para você pode ser uma sugestão. Por exemplo, você não conseguiu aumentar o limite naquele banco, começa a entrar no site do banco, ativa os cookies, não desativa esses cookies, porque eles vão rastrear você justamente para sugerir essas coisas. E aí você entra em produtos, por exemplo, no cartão de crédito, entra em funções ali daquele banco ou de parceiros, por exemplo. Você tem ali o Banco Itaú. Você pode, por exemplo, entrar nos parceiros do Itaú, como a Azul, a Latam, que tem cartões do Itaú que são em parceria, e aí você entra naquele site como se não tivesse interesse, para depois, quem sabe, você até ser pré-aprovado nesses cartões e aí ter o seu crédito liberado. Então você pode aproveitar dessa estratégia, desse relacionamento indireto com o banco. Então o banco ele não só avalia você no aplicativo deles, mas também externamente, desde que você faça da forma correta. Também é importante você mostrar segurança para o banco, para você justamente reduzir esse risco CPF. Então uma forma de você reduzir esse risco é você atualizar o seu cadastro constantemente, máximo a cada 6 meses, é você não ficar com aquele cadastro desatualizado muito tempo. Então, se você puder fazer uma frequência de 3 meses, cada 3 meses você vai lá, atualiza o seu comprovante de renda, atualiza o seu cadastro, mesmo que não tenha nenhuma atualização de telefone ou e-mail, você clica em editar e salvar só para mudar a data da última modificação. Isso vai te ajudar a sempre manter o seu cadastro atualizado. Pessoas que têm o cadastro atualizado, elas mostram para o banco que elas não têm medo do banco ir atrás delas, de tentar contato por e-mail, telefone. Geralmente uma pessoa que ela não quer pagar, quer dar o calote, ela vai se esconder. Então ela vai colocar o telefone errado, não vai atualizar o seu endereço. Então você evitar esse comportamento é bem interessante. Também fazer investimentos, mesmo que pequenos, eles também reduzem o seu risco, porque o cliente investidor geralmente é um cliente que ele já faz economias próprias, então ele tem uma educação financeira, ou seja, as suas chances em dar calote, em ter problemas financeiros são menores, porque essa pessoa ela já se planeja financeiramente, então é um risco bem menor para o banco do que um correntista comum. Também os investimentos eles servem como garantias. Então, mesmo que pequenos, o banco ele vê que você tem alguma economia. Então, ele pode sim gerar mais confiança e te dar mais limites por conta desses investimentos. Mas quando a gente fala em investimentos, não é você ficar colocando naquele investimento que transforma em limite, porque isso é um vício para o banco. O banco vê que você consegue se virar ali para ter limite, então às vezes pode ser prejudicial em algumas instituições, em alguns casos. Então é necessário estudar caso a caso. Então, para você não correr nenhum risco, faça investimentos comuns, que aí justamente você vai mudando esse perfil e não importa o valor, mesmo que seja pequeno. Outra coisa, Open Finance positivo também ajuda a reduzir. O que seria Open Finance positivo? É quando você compartilha informações que vão te ajudar. Que é aquele banco que você tem muitas movimentações, que você tem um bom crédito, que você tem pagamentos em dia, que você tem um bom tempo de conta. Isso são informações positivas que você pode compartilhar e assim o banco antecipar a informação. Ele vai ver que você já é um cliente relevante, que você já é um cliente que já tem um bom segmento naquele outro banco. Então isso pode sim te ajudar. Agora, se você tem alguma conta onde você já teve atraso ou restrição interna, ou você já teve atrasos, ou até uma conta saldo zero, ou uma conta que você não movimenta há muito tempo,
tempo, se você fazer esse Open Finance, vai te prejudicar. Aí que você vai ficar preso na geladeira. Aí, em vez de você ficar na geladeira, você vai ficar lá no freezer, literalmente. Porque nesse caso, o banco ele já vai ver que ele vai ser o próximo. Que você é aquele cliente que só dá trabalho, que só dá custos para a instituição financeira. Que você não usa a conta, não movimenta, ou às vezes tem atrasos, ou gerou prejuízo financeiro para aquele banco. Então, só compartilhe coisas boas. Às vezes, em alguns casos, dependendo do histórico da pessoa, é melhor nem compartilhar nada. Que às vezes é pior do que se você fazer um compartilhamento. Então, tem que usar com muita estratégia. E também você reduzir o seu crédito CPF no mercado, pelo CCS e SCR. Vou explicar tudo isso para você. Fica tranquilo que esses códigos são bem simples. Reduzir o crédito CPF é reduzir o valor total que tem no seu CPF liberado pelo mercado financeiro. Então, para você consultar essas informações, é só você entrar no sistema do Banco Central chamado Registrato. O Registrato tem várias ferramentas relevantes que o Banco Central oferece para todo cidadão e é totalmente gratuito. Por ali tem 2 relatórios relevantes. O primeiro é o CCS. O CCS é o relatório de contas e relacionamentos bancários, ou seja, você vai descobrir todas as contas bancárias que estão abertas no seu CPF. E por incrível que pareça, muitas pessoas podem ter a surpresa de ter contas ativas que foram já encerradas, mas no Banco Central ainda ficaram ativas. Isso pode ser ruim, porque outro banco ele não sabe que você cancelou aquela conta. Então ele vai achar que você tem um monte de conta aberta. E às vezes não foi isso, às vezes você já pediu um encerramento, mas o banco não deu a baixa. No meu caso aconteceu com o Bradesco. Eu encerrei a conta há muitos anos e ela ficou ativa no Registrato pelo CCS. Então fui lá no Reclame Aqui do Bradesco, fiz a reclamação e eles tiraram. Então ali já limpou meu histórico um pouco, mas se você fazer uma limpeza completa é bem melhor. O outro relatório é o SCR. Esse relatório ele vai mostrar o seu crédito no total no mercado financeiro. Então de todas as contas bancárias que estão abertas, quais liberaram crédito, quais você está usando crédito, quais você pagou em dia que você atrasou, tem todas as informações. Então por ali você pode ver se existem contas que você não utiliza mais, você poderia literalmente encerrar e assim limpando esse crédito aí, reduzindo o crédito liberado. Que eu vou te dar um exemplo, se você tem 10 contas bancárias e cada conta te liberou R$1.000 de limite, para você R$1.000 não serve para nada. Mas se a gente for somar, o mercado te ofereceu 10 mil de crédito. Então quando algum banco novo for olhar o seu histórico, ele vai ver que você já tem 10 mil liberado no mercado. Então a sua chance de liberar mais vai ser menor. Então se você for encerrando essas contas que você não está utilizando, você vai liberando mais crédito total no seu CPF e assim você pode aumentar as suas chances de sair dessa geladeira total. O sexto é a estratégia dos ciúmes. Isso aqui pode te ajudar muito a sair da geladeira do crédito. Você vai mostrar que você está interessado em outra instituição. Só que aqui você tem que fazer com estratégia e com calma e não pode fazer muito tempo, porque senão você já pode mostrar literalmente o desinteresse comercial com aquele banco e aí o banco de fato não vai liberar nada para você. Então é por um curto período só para provocar. É aquele ciúminho ali que você vai fazer umas provocações, mas nada muito pesado para não ter separação. Então vamos lá. Então primeiramente você vai compartilhar via Open Finance informações desse concorrente. Então vamos supor, você tem ali a conta no Bradesco e tá na geladeira ali do Bradesco. Você tá travado, não consegue aumentar limite ou não tem limite liberado. Você pode usar uma outra conta que você tem, vamos supor, Itaú, Banco do Brasil. E aí você compartilha via Open Finance essas informações dessas novas movimentações e utilização que você vai fazer nesse banco concorrente. Depois disso, você vai começar a aumentar essas movimentações desse concorrente. Então você vai começar a fazer pagamentos, transferências, aquelas dicas que eu passo para você aqui desde o início. Depois você vai começar a fazer o pagamento da fatura do cartão de crédito desse banco que você quer fazer ciúmes no concorrente. Então literalmente, eu tenho lá a minha fatura do Bradesco, então eu vou pagar essa fatura do Bradesco lá no Itaú, lá no Banco do Brasil. Nesse banco eu escolhi fazer o Open Finance. Aí você vai mostrar por um curto período, no máximo até 6 meses, porque mais do que isso, pode mostrar que de fato você não quer relacionamento bancário com eles. Talvez até menos que 6 meses. 6 meses seria o máximo, literalmente o limite. Faça isso bem pouco mesmo para não mostrar desinteresse. O banco ele pode ver, nossa, ele já está indo para o concorrente e nem está pagando a nossa fatura. Isso pode fazer com que eles acelerem. O Itaú, por exemplo, é um banco que ele é bem ciumento, então pode funcionar com outras instituições também. Colocar a chave Pix, mas no caso você não vai colocar Pix CPF, porque a Pix CPF é uma evidência de desinteresse. Então aqui você pode colocar
a chave telefone, a chave e-mail, que aqui é um alerta que o banco que está observando o Open Finance, ele vai ver, nossa, ele já colocou a chave telefone, talvez o próximo passo é botar a chave CPF e abandonar a nossa conta. Então você vai dando pequenas evidências, nada de muito brusco. Receber pagamentos por essa conta nova que você está utilizando também vai ajudar muito, que você começar a receber muitos pagamentos por ela, são fortes evidências que você está querendo sair, e também fazer alguns investimentos ou deixar dinheiro parado no saldo. Isso vai gerar muitos ciúmes na outra conta. Quando a gente fala de ciúmes, realmente não é o ciúmes que de pessoa para pessoa. Seria aquela situação do banco pensar, estamos perdendo esse cliente, precisamos de alguma forma trazê-lo para nós novamente. E uma das formas que o banco utiliza é aumentando o seu limite, liberando ali produtos que você não tinha antes liberados. Então, seria mais ou menos esse tipo de ciúmes que nós estamos falando. Vai funcionar, mas por um curto período. Se o banco levou, sei lá, mais de 6 meses e não aconteceu nada, pode esquecer que eles não estão interessados ou já entenderam que você migrou de vez. Então, por isso que não pode exagerar a mão nessa estratégia. Agora eu quero saber de você, em qual banco você ficou travado na geladeira do crédito. Vai ser bem legal, deixa aqui nos comentários compartilhando aí a sua jornada de crédito. Lembrando que já está disponível a área de membros aqui do nosso canal. Do lado do botão de se inscreva tem a opção de seja membro. Você pode ser membro Prime ou membro Legend e acessar vários conteúdos exclusivos e benefícios muito especiais. Vale muito a pena você consultar. E para você que está procurando um bom cartão de crédito, na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, tem o nosso site oficial com as melhores campanhas de captação dos bancos. São aqueles momentos que os bancos eles flexibilizam a análise. Eles não ficam tão exigentes, porque eles estão investindo muito em marketing, então é a oportunidade que você tem de ser aprovado em várias opções de cartão. Então sempre deixo a lista atualizada. Um destaque aqui, cartões do Banco Inter, inclusive você pode ganhar 200 pontos Interloop usando o nosso código especial da promoção. Cartões Santander, Passaí Gold, cartões PicPay, entre outras opções. Lá também tem o nosso e-book, que você pode baixar, também vou deixar o link direto dele na descrição e primeiro comentário fixado. Nesse e-book eu te ensino a zerar o game do crédito. Você gostou das estratégias que eu passei nesse vídeo hoje para você sair da geladeira do crédito? Lá eu te ensino muito mais estratégias e assim você pode desde sair da negativação até conseguir um cartão premium. Então, para você que às vezes tem um bom histórico, mas não consegue bons limites ou cartões melhores, também vai servir para você. Então, serve para todos os puros que querem zerar o game do crédito. E para você que ficou no nosso vídeo até o momento, eu vou deixar 2 vídeos bem legais para você. O primeiro deles te mostrando essa estratégia avançada para você zerar o seu histórico de crédito e recomeçar. E o segundo vídeo vai fugir um pouco do tema do canal, mas é uma reflexão de vida bem legal te ensinando a pagar a dívida que todo mundo nasceu com ela e a dívida mais perigosa de todas. Já tirei esse ficado até o final desse vídeo. Te desejo sucesso, Deus abençoe sua vida. Forte abraço, tchau, tchau.